O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Herodes estava perplexo. Os grandes de Israel, tanto do poder político quanto do poder religioso, ficaram perplexos, embasbacados, embaraçados com a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículo 9: Herodes procurava ver Jesus. Jesus desconcerta a todos. Satanás está e estará por toda a eternidade matutando quem é Jesus Cristo. O demônio não conhece Deus, porque se conhecesse, adoraria. O demônio, ele tem o pé atrás com Jesus. Santo Inácio de Antioquia, ele ensina que 3 mistérios os demônios sempre ignoraram. Você sabe que um demônio é um anjo caído, né? O intelecto de um anjo caído, de um demônio, supera o de todos os seres humanos juntos. É algo absurdo, a inteligência angélica. E os anjos caídos, que são demônios, eles conservam a inteligência pervertida para o mal, mas está ali. E Santo Inácio de Antioquia, ele ensina que 3 mistérios os demônios nunca conseguiram compreender: a encarnação, a cruz e a Santíssima Eucaristia. Aquela criança numa manjedoura, sendo amamentada por uma virgem, zelada, cuidada por um varão castíssimo, São José. Depois aquela criança vai crescer como todas as outras, tendo necessidades fisiológicas, tendo alegria, tristeza, uma criança totalmente distinta pela sua beleza, pela sua candura, pela sua docilidade, pela sua inteligência, pela sua compaixão, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar. De fato, o Salmo 44, versículo 3, tem muita razão. Jesus é o mais belo dos filhos dos homens. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é encantadora, ela arrebata os corações dos humildes e deixa perplexo, confundido o coração dos homens maus, e deixa o demônio com uma pulga atrás da orelha.
Jeremias capítulo 2, versículo 20: não servem, não servirei. Por que Satanás e os seus demônios não servem nosso Senhor Jesus Cristo? Porque eles não conhecem a Deus. Eles têm plena convicção que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Isso eles sabem. Só que eles não adoram. Eles não reconhecem a bondade de Deus. Se nunca você entendeu isso, entenda agora: o demônio não consegue crer que Deus o ama, que Deus é amor. Quem assistiu o filme Nefários, aquele diálogo, profundíssimo, de uma filosofia profunda, de uma inteligência sagaz, percebe justamente a psicologia dos demônios, que não conseguem crer no amor, por isso querem perverter, querem destruir a criação, querem confundir os seres humanos. E Herodes, mau, um homem dúbio, um homem de duas palavras, um homem curioso, fraco, cheio de poderes, cheio de ganâncias, querendo ter cada vez mais. A palavra é clara: ele procurava ver quem era Jesus, semelhante a um demônio que ficava especulando o mistério da encarnação. E depois Jesus vai à cruz. Satanás vai conjecturando tudo para que Jesus seja condenado, mas São João da Cruz e também Santa Catarina de Sena diz que a cruz foi uma armadilha para o poder das trevas, porque foi justamente para a cruz que o demônio quis levar Jesus, para humilhá-lo, para pisar em Jesus, para colocá-lo como um malfeitor, como o maior dos pecadores, como um endemoniado, como um louco. Mas é na cruz, na Santíssima Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no Calvário, na sua entrega, naquele sangue preciosíssimo que vai banhando o madeiro e penetrando a face da terra, que os demônios são destruídos, que os ímpios são destruídos, que o pecado é derrotado, que a morte é vencida pela morte do Cordeiro. A ressurreição nos devolve a vida eterna, a ressurreição nos abre as portas do céu. Jesus ressuscito, forte, ressuscitado, impávido, é ali que ele vai mostrar para nós o poder da igreja, dos sacramentos. E tudo isso escapou à inteligência dos demônios. E isso continua nos dias de hoje, escapando à inteligência, ao poder, à falsa sabedoria dos poderosos. Por isso que as pessoas tramam leis contra a vida. Por isso que as pessoas criaram heresias que não conseguem entrar na Igreja Católica e reconhecer o mistério da cruz, reconhecer a Eucaristia. E uma sociedade que se afasta da Eucaristia, os homens que se afastam da Eucaristia, primeiro vão se animalizando, a vida vai ficando muito animal, próprio do animal comer, próprio do animal beber, dormir, se reproduzir. Só que animal não mata os filhotes não, viu? Não tem mãezinha animal, não mata os seus filhotes não. O macaquinho não vai lá, abre a barriguinha da macaquinha para matar os fiotinhos que estão lá dentro. Não, isso é próprio dos demônios fazer isso. O ser humano não faz isso. O ser humano em estado normal, de saúde mental, não mata suas crias no seu ventre. Isso é diabólico. Nem a cascavel, nem a caninana, nem a naja vai lá no ninho e destrói o seu ninho. E o ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele vai se animalizando. Mas é pior, depois ele vai se bestializando. E quanto mais um indivíduo
Quanto mais o Ocidente, que foi cristianizado, afasta da Eucaristia, mais nós vamos vendo uma sociedade maluca, insana, sem o mínimo de bom senso, uma sociedade que está voltando contra os seres mais inocentes, que é o nascituro, a vida intrauterina. E a consequência disso, como dizia minha avó, o castigo disso, nós já estamos vendo: guerras, revoluções, perseguições, confusão de todos os modos, tanto a nível católico quanto a nível de todas as religiões. Percebemos que a política está cada vez mais confusa, e olhando para os indivíduos, as pessoas, antes o fenômeno da droga era coisa de adolescentes, de jovens revoltados, jovens imaturos. O que está crescendo, a porcentagem, o índice de dependência de drogas entre mulheres acima de 40 anos, mulheres acima de 40 anos, dependentes de cocaína, dependentes de crack, homens acima dos 40, acima dos 50, 60 anos, dependentes de todo tipo de entorpecentes, principalmente drogas. Esse filme, quem foi ver, está constatando, tanto que esse filme é forte, realista, Sound of Freedom, Som da Liberdade. Que filme mais impactante! Cresce mais de 5.000% o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças. Fui ver antes de ontem o filme, estava em Minas ainda, fui lá ver o filme com uma família amiga, fiquei lá 2 horas no cinema e comentava com a família que estava do meu lado. Falei, para a gente ver o fim dos tempos, a gente não precisa ler o Apocalipse e as mensagens de Nossa Senhora não, vai ver esse filme, Sound of Freedom, o som da liberdade. Aquilo é o fim dos tempos, onde se viu traficar crianças. Mas isso já acontecia na antiguidade, mas da maneira que acontece hoje, o tráfico de crianças cresceu 5.000%, já ultrapassou o tráfico de armas, e está a pouco para ultrapassar o tráfico de drogas. E para fazer o que, gente? Com crianças, em Sodoma e Gomorra, eles quiseram aliciar crianças, ter relações com crianças, eles quiseram fazer isso lá atrás. Aí apareceu os anjos, e eles começaram a cortejar os anjos. Lá eles queriam fazer, hoje está fazendo, e fazendo com vista grossa de tantos. Misericórdia, que mundo que nós estamos vivendo. Padre, por que isso está acontecendo? Eu te dou a resposta clarinha: porque a sociedade e os indivíduos se afastaram da missa, se afastaram da Eucaristia. Quanto mais uma pessoa se afasta da Eucaristia, mais ela se deforma, ela vai enlouquecendo. Por isso tanta maldade, por isso que tem que evangelizar os povos, por isso que tem que ir lá naqueles lugares onde ninguém vai, por isso que tem que ter pessoas que imolam suas vidas, como as clarissas, as carmelitas, os beneditinos, a vida contemplativa. Por isso que aquelas pessoas que trabalham em meio à sociedade precisam estar com o rosário na mão, os sacerdotes precisam estar como uma espada afiada para pronunciar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. E quando a gente está sintonizado com o Espírito Santo usa do coração de cada um, mas sobretudo dos padres, para fazer o milagre maior de todos. Qual que é o milagre maior de todos, Padre? Depois da Santa Missa, o maior milagre é a transformação dos corações. Pessoas que vão mudando a forma de viver, de enxergar, de ouvir, de vestir, a postura. E como que acontece isso? Pelo anúncio da palavra, pela verdade, pela beleza do Evangelho.
E a palavra de Deus na liturgia de hoje está dizendo para a gente prestar atenção nos tempos que nós estamos vivendo. Ageu, capítulo 1, versículo 6. Está escrito: prestai atenção, considerai com todo o coração. Versículo 5, Ageu 1:5. Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Aí no versículo 7, repete de novo: isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Está vendo? Nós estamos passando por um tempo difícil, e a Virgem Maria disse que vai ficar mais difícil, e se nós afastarmos da Eucaristia, meus irmãozinhos e irmãzinhas, deixa eu falar mais uma vez, se nós afastarmos da Eucaristia, nós estamos pedindo para enlouquecer, perder o bom senso, perder o controle emocional, psíquico, perder o discernimento. Santo Padre Pio dizia: é mais fácil que o planeta Terra viva sem o sol do que sem o santo sacrifício da missa. Participar da missa, ir à missa, receber Jesus em estado de graça, confessar os pecados. Não podemos desistir da confissão. Confissão bem feita dura 5 minutos, 3 minutos. Prepara bem a confissão, procura o sacerdote. Mas o padre não atende, Vai você fazer a sua confissão, pede a Nossa Senhora, faz uma boa confissão, comunga bem, comunga com amor, porque a hora que nós comungamos, nós recebemos o Cristo totus, nós recebemos Jesus todo em nós, corpo, sangue, alma e divindade. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Nós já não somos nós mesmos, o nosso olhar é o de Jesus, o nosso ouvir é de Jesus, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, a mortificação de Cristo está em nós, e até o nosso sofrimento, e principalmente Ele vai nos configurando cada vez mais com o mais belo dos filhos dos homens, nosso Senhor Jesus Cristo, que continua sendo um mistério, uma pedra de tropeço para os demônios e para os poderosos, hipócritas, pederastas, impudicos, envenenadores, adúlteros, caluniadores. Porque Jesus é um sinal de contradição. Ele veio para elevar os humildes, e cantou Nossa Senhora no Magnificat, destronar os poderosos, tirar os poderosos dos seus tronos. E essa folia, essa anarquia, essa verdadeira insanidade social, ela está com os dias contados, meus irmãos. Por isso que a Virgem diz, e eu digo com ela, e morrerei repetindo: aconteça o que acontecer, não se afaste da Santa Missa, não se afaste da Eucaristia. Estava vindo de viagem no avião, rezando o rosário, rezando para aquelas pessoas que estavam ali no avião, moças, rapazes, jovens, observando, porque a gente observa. Eu tenho 2 olhos, graças a Deus, enxergo muito bem. Misericórdia, não é julgamento, não estou julgando ninguém, não estou fazendo acepção de pessoas, mas Deus não nos criou para cobrir o nosso corpo de tatuagens, Deus não nos criou para encher o nosso corpo de piercings. Levítico capítulo 19, versículo 28, não quero que façais figuras nos vossos corpos, e nem incisões nas vossas carnes, eu sou o Senhor. Ou a gente desconsidera que nós somos templo do Espírito Santo pelo nosso batismo, e já não vos pertenceis. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ora, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo.
E na 1 Coríntios capítulo 3, São Paulo diz claro: o Espírito Santo nele para quem crer. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu não tenho direito de pichar o seu carro, eu não tenho direito de pichar a sua casa, uma pessoa não tem direito de vir fazer uma arte aqui na fachada da igreja, muito mais nós temos o direito de destruir o que Deus criou e redimiu com o sangue do seu Filho. E estamos fazendo, nós mesmos, com as nossas mãos, mas com uma cabeça doente, que se afastou da Eucaristia, afastou da confissão, afastou dos mandamentos, e o orgulho é tão grande, que agora não venha você com esses seus sermões, não venha você com esse moralismo para cima de mim, porque eu sei como eu devo viver. Você sabe? Se você é cristão, sabe como que você deve viver? 1 João capítulo 2, versículo 6, todo aquele que nele crer, deve viver como ele viveu. E viveu, Jesus não viveu uma vida anárquica, sem princípios, sem finalidade. Jesus viveu submisso, obediente a Nossa Senhora e São José, aos mandamentos do Pai. Jesus viveu mortificado, rezando, e assim Jesus nos salvou, e agora nós vamos pegar a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo e jogar janela para fora? É o que a sociedade está fazendo, e a confusão é muito grande. Padre, e como nós não vamos nos corromper com tudo isso? Ficando firmes, participando da Eucaristia, não se afastando da missa, adorando o Santíssimo Sacramento, e deixar nosso Senhor nos santificar, deixar o coração de Jesus nos pacificar. É só aqui, meus irmãos, é só aqui, porque quanto mais distancia-se da Eucaristia, mais a cabeça se perverte. Estava refletindo, rezando o rosário, o Espírito Santo falava no meu coração: depois do pecado original, para um ser humano manter-se nesta terra, sem a decomposição moral e social, só pelo mistério da Santa Missa, só pelo mistério do altar, porque as ideologias, as maluquices, as sugestões diabólicas são milhares por dia, insídias, setas envenenadas de todos os lados. E o que não falar das telas, né? Tela de televisão de LED, telas de notebook, telas de smartphone, de celular, telas e mais telas e mais telas. Você acha que o nosso cérebro foi criado para isso? Jamais. Depois a gente continua essa conversa, nós vamos ter tempo para conversar, se Deus quiser, vamos ter tempo para refletir, se Deus quiser. As flores, as árvores, elas não foram criadas à toa, não. Flor, árvore, animais domésticos, essas coisas são calmantes naturais, são anti-inflamatórios naturais, essas coisas dá saúde para as pessoas. Só que o homem moderno, o homem ocidental, distante de Deus, distante da beleza de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, ele está se afastando também das coisas simples, das coisas belas que poderia trazer para ele saúde e alegria, e se enfurnando em drogas, entorpecentes, tatuagens, piercings, um sexo desregrado, desenfreado, e agora com mania de querer matar crianças no ventre, inocentes. O que nos aguarda, meus irmãos? O que vai ter ali na esquina? Vai ter um parabéns para você, nessa data querida. Sim, pode ir. Sabe o que nos aguarda, se nós não nos convertermos? Nós que eu estou falando, humanidade, o Ocidente cristão, né? O Ocidente católico, o Ocidente evangélico.
Sabe o que vai acontecer com o mundo, o Oriente também, se nós não nos convertermos? Castigos tremendos, que segundo a Bíblia, em vários profetas, tanto no Antigo, mas também no Novo Testamento, 2/3 da terra, 2/3 irá desaparecer do mapa, 2/3. Aonde o Senhor arrumou isso? Leia Zacarias capítulo 13, leia inteirinho, leia lá, você vai ver. Não, Deus é bonzinho. Eu não creria jamais num Deus que é conivente com maluquices humanas e diabólicas. Esse não é o Deus de Jesus Cristo, não. O Deus de Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, um com o Pai e o Espírito Santo, é justo e não permitirá que o ser humano destrua aquilo que ele criou e redimiu por amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.